A verdade é fogo. É para quem não tem rabo de palha. Bem-vindos ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Faça-se apóstolo, divulgador das verdades divinas, ajudando a imprimir e distribuir os boletins que ensinam os filhos de Deus a não atraiçoar a lei de Deus. E postando os vídeos em suas redes sociais, inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber notificações de todos os vídeos, deixando o seu like, convidando seus amigos a se inscrever no canal. Compreender-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista em sua cidade e participem. Pedimos desculpa a todos os inscritos no canal por problemas técnicos. Não estivemos postando os últimos vídeos dos boletins semanais e hoje estamos postando o boletim da 12ª semana do ano 2021. Infelizmente, no site da União Divinista não teve o boletim dessa semana. Assim que postarem, estaremos postando o vídeo do boletim. Vamos ao conteúdo do boletim. Como não poderia deixar de ser, são verdades divinas, expostas e entregue a nós, teus filhos da carne e fora da carne. Entregue por ele, princípio sagrado Oswaldo Polidoro, o anjo mensageiro poderoso do Apocalipse. Faremos alguns comentários e a seguir faremos a leitura do mesmo. O boletim da 12ª semana versa sobre a mente. A mente é a força motriz do espírito. É ela que passa os comandos do espírito para o corpo físico, através do qual se movimentam todos os órgãos e complexos fisioquímicos do corpo humano. Vamos parar com a hipocrisia de dizer que a carne é fraca, porque quem pensa, sente e age é o espírito, somente ele que pode modificar alguma coisa ou modificar o caminho a ser tomado, porque a carne, se por si só pensasse, quando o espírito deixasse o corpo físico, continuaria a pensar e fazer todos os fenômenos fisioquímicos referentes ao corpo humano. Mas, como podemos observar isso, todo mundo tem conhecimento, assim que o espírito abandona o corpo físico, o mesmo deixa de ser e volta à natureza, como matéria putrescível que é. Vai dar origem a outros movimentos, ciclo histórico da matéria. Quando o Filho de Deus coloca a culpa em quem não tem que culpar, infelizmente, delegando responsabilidade a outros. Vamos à leitura do boletim, vamos aprender com Deus. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos. Infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai Divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Gratidão, Senhor, sagrado princípio, por mais essa oportunidade de trabalho, na carne e fora da carne. Gratidão a toda a corte celeste abaixo do Senhor Jesus, João Evangelista, o nosso atual diretor planetário, Sócrates, Mãe Maria, Gandhi, entre outros. E gratidão pelas 3 legiões que comandam os trabalhos de transição nesse período ciclo histórico de uma para outra era, entre a fase da infância e a fase da maturidade, que terá início por meados do ano 2050. São as legiões médicas, chefiadas por nosso querido irmão Bezerra de Menezes, tendo como expoentes o Dr. Zerbini, Fritz, entre outros. As legiões comandadas por nossa querida irmã Maria Madalena, que socorre nos lugares de dor, pranto e ranger dos dentes. E as legiões que mantêm a disciplina e a ordem no planeta, chefiada por nosso querido irmão Nero. São as legiões de soldados romanos, pretos velhos, índios, hindus, baianos, caboclos, marinheiros, ciganos, floristas, crianças, entre outros. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Vamos ao boletim. Use a mente para viver a lei de Deus. A importância da mente. Ninguém se faz mais ou menos edificado sem o trabalho direto de sua mente, posto ele em atividade pelo esforço voluntário. O fenômeno mais importante, o capitular da ordem consciencial, é o ser, é merecer. Ser é o que é,
por força da indiscutível soberana vontade, mas merecer é bem diferente. Que alguém mereça sem construir o merecimento, isso é impossível de se conceber relativamente às glórias espirituais. Quando o espírito penetra no ciclo hominal ou da consciência individual, deve tomar tento com a sua função mental. O poder propulsor de uma ideia ninguém pode calcular ao certo, pelo simples ato de ouvir. O próprio subconsciente se encarrega de elaborar movimentações no plano inconsciente, de onde um dia emergem em florões de intuição, em anseios de pesquisa e desejo de progresso. Ouvir uma prédica sentida, eis um bom modo de imantar os recônditos microcelulares do cérebro, através do magnetismo da palavra humana. Não é só a parte inteligível ou técnica que vale como superfluamente se pode supor. Uma celebração disposta, aceitando a inteligência da oratória, confere entrada aos valores psicométricos decorrentes da ondulação mental ou emissora. Imanta, faz do cérebro talismã, renovador, poderoso. Triste feito também é ouvir-se asneiras, comentários negativistas, medíocres e criminosos. A imantação pode ser intra e extra. Quando alguém se vicia a pensar de certo modo, inculca no cérebro valores psicométricos em determinado sentido. Depois alega que não pode conceber de outro modo. Crê nas suas próprias convicções e diz ao mundo que tal assunto só a seu modo pode ser admitido. É obcecação pura, é introversão. Os credos formais fabricam disso à vontade. Nada prova, nada revelam, nada demonstra, nenhuma segurança podem dar, e arrasta após de si legiões de crentes, de viciados mentais, de criaturas que cedo começaram a aceitar como passíveis de catadupas, de ideias que se impuseram pela psicometria. É preciso saber discernir entre a razão pura e sujeição psicométrica. Só um comentário. A psicometria é uma faculdade mediúnica, onde o médium pode psicometrar ou ver dados de vidas passadas, pretéritas ou futuras, conforme Deus assim permite, ou pegar um objeto imantado com magnetismo e daí ler e ver o que foi passado em determinado tempo e era que aquele objeto presenciou o magnetismo que por ali passou e imantou. A lei é suprema, desculpe meus irmãos, a lei é sempre a mesma, o uso a que se submete é que varia. Mede-se o resultado pela aplicação. Quem aceita boas infiltrações, muito bem. Do contrário, espere por dias de lutas, uma vez que uma carga só deixa de ser força vigente quando outra mais poderosa a eliminar. Pode-se dizer que no homem racional é contínua a queima de cargas por outras superiores. É o homem que desfila livremente pelos caminhos do progresso, aceitando-o cada vez melhor, sem mumificar em sarcófagos fanáticos mentais. No entanto, a terra está cheia de doentes desta ordem, para todos os efeitos ou matizes do pensamento humano. Poucos são os veramente clarividentes, a maioria age por injunções de ordem inferior. O espírito deve tomar tento com a sua função mental, com o jogo das análises comparativas, a fim de lançar-se na trilha certa. A trilha certa é a concordância com a lei de Deus. A lei não é teórica apenas, pois é a força básica, o poder equilibrador que tange de dentro para fora. A lei escrita que tange de fora para dentro lembra ao discípulo a necessidade inalienável de acertar os passos com a força básica. O espírito que desconhece essa realidade simples e fundamental, que não vibra em função de um poder divino, que tudo engendra, sustenta e destina, esse espírito é ainda naturalmente primário nos domínios educativos. Aqueles, entretanto, que vierem a reconhecer essa realidade fundamental, devem atender a ela como todo o seu poder deliberativo, pois esse foi que o Cristo exemplar sentenciou. Para esses foi que o Cristo exemplar sentenciou. Aquele que meter a mão no arado, não olhe para trás.
Quem olhar para trás ou recuar estará apenas dificultando, atrasando a marcha evolutiva do Cristo interno. Estará fazendo contra si aquilo que nenhum inimigo exterior poderia fazer. Convém, portanto, enfrentar o problema da evolução consciente ou intelecto moral com todo o critério, sem exageros, sem precipitações, sem fanatismos sectários. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus no primeiro Pentecostes. O batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércio de engodos, simulações, fingimento, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, como sempre aconteceu, depois dos ensinos das graças vindos de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo, impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, o derrame de dons para toda a carne, aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estude bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o código moral de conduta para mundos e humanidades. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O verbo afirma a soberania da lei. Vai e vive a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás da lei até pagar o último ceitil. Adentre agora ao conhecimento do santo mediunismo, mas através de Deus, por meio da Bíblia e não de quaisquer outras fontes, de encarnados ou desencarnados, e o façam pensando na lei de Deus, porque o fator fundamental para o uso correto é limpeza de consciência. Cronograma de implantação da doutrina divinista ou de Deus. Como veremos a seguir, há um encadeamento perfeito entre as promessas do Velho Testamento que se cumprem no Novo Testamento através de João Batista e Jesus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médico todo do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado. Quem dera que o Senhor desse seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei o meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo. João Batista e Jesus, durante a encarnação, preparam o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observem bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação, Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido e esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres e iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espíritos ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho, ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência,
a outro a fé, a outro o dom de curar, a outra a produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outras línguas diversas e a outras interpretações. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. 1 Epístola de João, capítulo 4. E esses sinais seguirão os que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. 1 Samuel 9,9, tradução João Ferreira de Almeida. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. A aplicação da sabedoria. Primeiro vem o conhecimento, depois a realização. A dificuldade não está no saber, mas sim no realizar. Saber não é ser, saber é muito importante, mas aplicar é muito mais ainda. É importante saber quando se pode aplicar o bem a bem da coletividade. A palavra faz saber, mas a prática faz vencer. Procura, pois, conhecer, a fim de que possais realizar. Quem sabe e pode jamais, deve perder qualquer oportunidade de cooperação. Ensinar o caminho da verdade é a mais eloquente forma de se beneficiar alguém. Exemplificar o caminho da verdade é dar o máximo em benefício de si próprio. Procura conhecer nos livros, nas palavras, nos diferentes elementos informativos, mas não te esqueça jamais que deves a realização aos trabalhos íntimos. Conserve a mente ligada ao Pai, que é o fundamento. Mantém perene ligação com Cristo, que é o divino modelo, e com medida de ordem construtiva, agarra-te aos trabalhos de fraternidade. Aprende e ensine, sempre que seja possível, pois tudo se resume em conhecer a verdade e produzir o bem. Liberte-se de formas inferiores de culto espiritual, ensinando e cooperando para que teus irmãos também se libertem. A falsa fé é como alimento deteriorado, que tendo aparência de nutritivo, serve apenas para envenenar. Falsear o emprego da sabedoria custa mais caro do que parece. Para aquele que mais sabe, certamente por mais responderá. Oração dos divinistas. Peço-te a graça, Deus, de jamais propositalmente vir a ser pecador contra os 10 mandamentos. Peço-te a graça ao sagrado princípio de nunca propositalmente vir a blasfemar contra os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Peço-te a graça, ó divina causa originária, de jamais das minhas obras negar os divinos exemplos de Jesus. Peço-te a graça, Pai divino, de jamais negligenciar perante as divinas promessas contidas nos capítulos 14, 19, 21 e 22 do Apocalipse, o livro dos eventos por vindouros. Peço-te a graça, ó Deus, de jamais duvidar dos teus santos anjos, dos mensageiros de teus ensinos e os entregadores de tuas divinas bênçãos. Enfim, Senhor, peço-te a graça de nunca ser o traidor de mim mesmo, por negar tua existência, teu infinito poder e o sagrado destino que reservas a teus filhos. Com o livro Evangelho Eterno e orações prodigiosas, Deus vos entrega o divinismo e com ele no mundo, cumpre o prometido em Joel, capítulo 2, versículo 28, enchendo os cultos divinistas de farturas de videntes, porque a humanidade vidente é que irá realizar, prometido por Deus em Isaías, capítulo 11, a divina civilização, porque em Deus nada volta atrás. Ensina o boletim Princípio Sagrado, Oswaldo Polidoro, em sua encarnação nesse planeta. Agradecemos a todos que nos acompanham no canal, com as leituras dos boletins publicados semanalmente, com os vídeos do Pai publicados mensalmente. Que Deus abençoe, que Deus pague a todos. Até a próxima leitura do boletim. Fiquemos todos nas bênçãos divinas, graças a